Fala projetistas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de terça-feira e hoje eu vou te mostrar que a seção do condutor de proteção pode estar sendo superdimensionada pela NBR 5410 e que você, a maioria das vezes, precisa fazer o cálculo. Vamos lá que hoje o vídeo é de cálculo. Então vamos lá, você já deve ter conhecido a tabela 58, coloca na tela, produção, a tabela 58 da NBR 5410. E a tabela 58 é basicamente o seguinte: se o condutor de fase for até 16 milímetros quadrados, a seção do condutor de proteção, que é o condutor terra, que vai na tomada mesmo, da carga, a seção do condutor de proteção tem que ser igual à seção da fase. Se o cabo está entre 16 e entre 35, a seção do condutor de proteção ela tem que ser de pelo menos 16 milímetros quadrados. E se a seção for maior do que 35, a seção do condutor de proteção tem que ser a metade da seção da fase. Então, a maioria das pessoas hoje, a maioria dos projetistas hoje, utilizam essa seção do condutor de proteção. Só que a NBR 5410 traz como alternativa a tabela. Alternativa do que, Moacir? Qual que é a fonte principal? Como que eu faço para dimensionar o condutor de proteção, que é aquele condutor que vai ser utilizado para escoar uma corrente de fuga, uma corrente de falta? Ela está descrita no item 64312. E nesse item 64312, ela vai trazer a seguinte fórmula que eu vou mostrar para vocês. Essa fórmula aqui, ó. No item 64312, ela vai trazer exatamente essa fórmula. A seção do condutor de proteção, ela vai ser igual a raiz de I ao quadrado vezes T dividido por uma constante K. O que significa isso aqui? A seção desse condutor de proteção, ela vai ser a corrente de falta presumida. Vou te mostrar que corrente de falta é essa. Multiplicada pelo tempo de atuação do disjuntor nessa corrente de falta, do disjuntor ou do dispositivo de proteção, dividido pela constante K. Essa constante K está ligada ao material de isolação deste cabo. Então, para mim saber exatamente a seção do condutor de proteção sem olhar uma tabela fazendo conta, eu preciso saber qual que é a corrente de falta presumida. E aí, sabendo que no Brasil a maioria dos aterramentos é esquema TN, eu quero relembrar para você o esquema TN. Até porque o esquema TT não tem como fazer longas distâncias, já falei esse vídeo para vocês. Já falei várias vezes de esquema TT aqui. Esquema TT só funciona em longuíssimas distâncias, não funciona em residência, não funciona em comércio, tá? Então o esquema utilizado no Brasil é esquema TN. Vou relembrar o esquema TN aqui para vocês rapidinho. No esquema TN, o que nós vamos ter? A gente vai ter o padrão e além da gente ter o padrão, a gente tem o quadro de distribuição principal. Dentro do quadro de distribuição principal, eu vou colocar até de verde aqui, a gente tem, dentro do quadro de distribuição principal, a gente tem o BEP e a gente tem o barramento de neutro. Vou colocar de vermelho aqui, certo? Esse aqui é o barramento de neutro. Aqui na frente nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a carga. Vou colocar aqui um Czinho só para indicar a carga. E aí, olha o que acontece. Eu vou sair aqui, ó, neutro do meu padrão. O neutro aqui do meu padrão, ele é aterrado. Só que ele continua e chega diretamente ao BEP, ao barramento de potencialização principal da instalação. Chegando ao BEP, ele vai ser derivado aqui para o barramento de neutro. Saindo aqui do barramento de neutro, vai sair o condutor neutro e vai para a carga. Vai sair o condutor de proteção e vai para onde? Também vai para a carga. E a fase, Moacir? A fase vai vir por aqui, passar pelo disjuntor do circuito e também ir para a carga. Então, o que acontece? Aqui a gente tem a fase, aqui a gente tem o condutor de proteção, que é o que eu quero calcular, e aqui a gente tem o condutor neutro. Se uma fase encostar na carcaça dessa carga, ou seja, se acontecer alguma falha, uma falta fase-massa, uma fuga de corrente, essa corrente ela vai parar de circular da fase para o neutro e ela vai pelo condutor de proteção. No esquema TN, que é o esquema mais utilizado do Brasil, no esquema TN, o que vai acontecer? Fase entrou na carcaça, esse cabo
essa corrente de falta que a gente chama, ela vai circular pelo condutor de proteção, ela não vai vir para a terra. Por que ela não vai vir para a terra? Porque aqui a gente tem resistência em ohms. A corrente de falta, ela vai escolher a menor resistência. A menor resistência vai vir dos cabos. A menor resistência vem dos cabos, porque a resistência desses cabos aqui, ela é uma resistência em miliohms. Então essa corrente de falta, o que ela vai fazer? Ela vai circular aqui, ó. Ela vai vir aqui, ó. IF. Ela vai circular aqui. Ela não vai passar aqui porque a resistência está em ohms. Ela vai procurar a menor resistência. Então ela vai passar aqui, vai continuar. Vem pelo padrão, volta na rede e vem para cá. E ela fica o quê? Ó, circulando até alguém parar ela. Quem que deve parar ela? O dispositivo de proteção. Seja um disjuntor, seja um DR. Olha que interessante. E aí tem uma coisa. Como essa corrente de falta, nesse esquema de aterramento TN, ela tá passando por resistência em miliohms, se ela está passando por resistência em miliohms, ela vai ser em quiloampere, é inversamente proporcional. Então, se essa corrente ela está passando em miliohms, a corrente ela vai ser em quiloamperes, primeira lei de Ohm. Se eu isolo o R, que é a resistência, nesse caso a resistência do cabo, eu tenho V sobre I. O que acontece quando eu tenho isso aqui? Elas são o quê? Inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, se eu tenho resistência dos cabos em miliohms, eu tenho corrente de falta em quiloampere. Então, no esquema TT, eu vou ter corrente de falta aparecendo um curto-circuito em quiloamperes. E é aí que entra o dimensionamento dos meus condutores de proteção. Porque, olha só, imagina que a minha corrente de falta, ela é 3.000 amperes, 3 kA. Vamos supor que eu fiz o cálculo dela e ela deu 3 kA. E aí eu só vou falar para você como é que faz o cálculo dessa corrente de falta. Para você fazer o cálculo dessa corrente de falta, você tem que aplicar a seguinte questão. Você tem que aplicar que a sua corrente de falta, ela é a tensão fase neutro dividido pelo ZS. O que é esse ZS? O ZS vai ser a impedância do percurso dessa corrente de falta. Então você vai ter que pegar toda a impedância em ohms dessa corrente de falta para você saber exatamente qual que vai ser o valor dessa corrente de falta. Mas vai dar um valor em quilômetros. Essa impedância você vai pegar o quê? Você vai pegar aqui, ó, vir para cá até o seu dispositivo de proteção, se você garantir a atuação dele. Tá? Então você vai pegar aqui, ó, essa corrente aqui, ó. Então, estava passando por aqui, veio pelo condutor de proteção até o BEP. Geralmente é isso, porque é até onde o disjuntor faz a atuação dele, tá? Então, o que vai acontecer? Na maioria das vezes, essa corrente aqui, que é essa, é calculado por aqui. Esse ZS, eu vou achar a resistência elétrica e a reatância indutiva deles nas tabelas dos fabricantes, que eu tenho que saber a resistência elétrica e a reatância indutiva dos cabos. Um dia eu faço essa conta por completo aqui, porque acaba que fica muito cabo, mas só para você entender a lógica. Se eu sei que ela é em quiloampere, gente, para você entender a lógica, se eu sei que ela é em quiloampere, então o que vai acontecer? Substitui. Pega aqui, ó, 3.000 ao quadrado. Tempo de atuação, coloca a curva do disjuntor na tela, produção. Tempo de atuação em 3.000 amperes, vamos supor que o disjuntor é de 100 amperes. O que você vai fazer? Pega 3.000 e divide por 100. Corta os dois zeros, vai dar 30 vezes a corrente nominal. Vai dar uma atuação de aproximadamente 0,01 segundos. Então esse tempo aqui, ó, é 0,01, praticamente instantâneo. Se eu dividir por K, K é na tabela 53. Coloca aí, produção, tabela 53. Vamos supor que o cabo seja de PVC e esse condutor de PVC seja... tem aí no condutor de PVC 143 a constante K, não é? Vamos supor que o meu cabo aí é de 25 milímetros quadrados, condutor de fase. Olha só a corrente de falta. Se eu fizer essa conta, vai dar aproximadamente 2,5 milímetros quadrados. Dá 2 e alguma coisa. Um cabo de aproximadamente 2,5. Para um cabo que está superdimensionado na tabela para 16. É essa a ideia, gente. Então o que você tem que fazer em todo o projeto? Fazer essa verificação, porque aí a maioria das vezes o seu condutor de proteção vai ser muito menor do que você acha que ele poderia ser. E o que a norma está mostrando para a gente com essa fórmula? Que para essa situação, ou seja, para uma corrente de falta de 3.000 amperes, o disjuntor vai atuar em 0,01 segundos. E eu posso ter um condutor de proteção para essa corrente de falta de 2,5. Essa corrente de falta ela vai circular rapidamente. Não é questão de condução de corrente. É simplesmente questão do meu dispositivo de proteção atuar no tempo correto
para essa condução de corrente, então de 2,5 já serviria. É isso que a norma está mostrando para gente. Mas lembrando, para eu encontrar essa corrente de falta, o seu valor exato, eu preciso trabalhar com o zero sobre ZS, sendo que ZS é a impedância do meu cabo em ohms. E aqui, ó, tá em miliohms, né? Provavelmente a gente vai ter aqui, ó, uma corrente em K, são inversamente proporcionais. É essa a ideia. Eu trabalhei com essa corrente de falta em 3K, mas ela poderia ser de 1000K. Daria menor ainda, daria um condutor de 1 milímetro quadrado, né? Então essa é a ideia. Essa conta exata, ela deu 2,1, né? E eu arredondei aqui para 2,5. É isso que você tem que saber. Aplica as fórmulas, gente. A NBR 5410 traz como solução principal exatamente essa fórmula. E como análise secundária, a tabela 58. Por que a norma faz isso, Moacir? A norma, ela sempre vai dar uma opção para você não calcular, superdimensionado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Opção para você não calcular os fatores de agrupamento da tabela 42. Tudo isso é cálculo, mas ela dá essa opção e acaba superdimensionando um pouco. Outra questão que a norma traz para a gente é quando você não consegue atender as tabelas, você faz um fator de agrupamento 1 sobre raiz de n. Superdimensiona também, sendo n um número de condutores dentro desse eletroduto, dentro dessa eletrocara. Então, você acaba superdimensionando. Esse é outro exemplo, né? Então, a NBR 5410 faz isso. Espero que você tenha aprendido a aplicar a fórmula. Depois eu quero fazer um vídeo demonstrando esse cálculo aqui, porque o cálculo de ZS, você tem que pegar, ó, os trechos dos cabos, até onde o disjuntor vai seccionar, tá? Mas é muito interessante, né? Aprender a entender os cálculos e saber que a NBR 5410 está dando uma opção na tabela 58, mas a opção principal é essa, em que eu tenho condutores de proteção com seções muito menores. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço para você. Curte, comenta, compartilhe, porque você me ajuda a trazer um conteúdo que é raro desse gratuito. Beleza? É o mínimo que você poderia fazer por mim. Faça isso por mim. Um grande abraço e até a próxima.